Olá, pessoal! Mais um Saúde Agora, começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre lipedema. Estima-se que entre 10% e 11% das mulheres brasileiras sofram com o lipedema, segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Mas o diagnóstico ainda é raro, o que prejudica o tratamento e a qualidade de vida das pacientes. Quem vai explicar tudo sobre esse assunto é a cirurgiã vascular e angiologista Tatiana Lozada. Doutora Tatiana, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. Bom dia, eu que agradeço o convite. Vamos explicar primeiro para o pessoal que está em casa o que é o lipedema. Isso é uma doença, doutora? Sim, lipedema é uma doença crônica que não tem cura e ela pode ser progressiva. Então, o lipedema é um acúmulo anormal de gordura em algumas partes do corpo, que normalmente atinge coxa, região do quadril, braços, pernas, e aí ela provoca um dismorfismo corporal. Então, normalmente é aquela paciente que tem um tronco bem fininho, mas tem aquela perna mais grossa, o joelhinho, tem impressão que o joelho, né, até uma expressão que as pacientes usam no consultório, tem impressão que o meu joelho é gordo, a perna mais grossinha e o braço também. Então é aquela paciente que ela é bem magrinha aqui no tronco, mas que tem esse depósito de gordura em algumas outras regiões do corpo, o que provoca o dismorfismo corporal. Doutora, você falou um pouquinho, né, desse acúmulo de gordura, mas quais seriam os outros sintomas do lipedema? Além desse acúmulo de gordura, é uma paciente que ela tem uma dificuldade muito grande de ganhar musculatura, então é aquela paciente que malha, 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 malha e não consegue ganhar massa muscular ou tem uma dificuldade muito grande de definição. Ela sente dor na perna, sensação de peso, sente cansaço. Tem muitos hematomas, principalmente quando tem muita inflamação, quando a paciente está muito inflamada. Então, aquela paciente que fica roxa do nada. Tem inchaço nas pernas ou uma sensação de inchaço. Normalmente elas chegam no consultório e ela falando assim: eu tenho a sensação que minha perna está o tempo todo inchada. Então, esses são alguns sintomas comuns da paciente com lipedema. Doutora, e por que esses sintomas, eles podem piorar com as altas temperaturas? Por exemplo, agora a gente vai entrar no verão. E esse lipedema, ele fica muito mais visível, muito mais intenso, como que é isso? Normalmente no verão você tem uma vasodilatação devido ao calor, né? E essa vasodilatação também vai gerar essa sensação de inchaço, esse peso, esse cansaço nas pernas. Então é muito comum as pessoas, vamos dizer assim, as pessoas que não têm lipedema, incharem no verão, né? Ter aquela sensação de inchaço nas pernas. E a paciente com lipedema acaba tendo um pouco mais de acentuação desses sintomas durante o verão. E aí vem muito aquela questão do líquido. Então tem muita gente que para não inchar, bebe pouco líquido, e na verdade é o contrário. A ingestão de líquido sempre vai ser muito importante para evitar esses sintomas. Então por isso que a gente diz que no verão as pacientes acabam tendo uma acentuação maior dos sintomas. Doutora, uma dúvida muito comum entre as mulheres, tenho certeza que é dúvida das mulheres que estão nos acompanhando. Qual que é a diferença entre celulite e lipedema? A paciente com celulite, ela não vai ter todos os sintomas que eu relatei, né? Essa dor, sensação de peso, cansaço, ela não fica roxa com facilidade, né? E normalmente com pouco tratamento estético que ela faz, ela já tem essa melhora do aspecto da celulite. Além disso, são pacientes que têm um ganho de massa, uma definição muito, muito importante na perna. Então, são pacientes que, por exemplo, chegam no consultório com uma perna definida, quando vem aquela dúvida, né, com relação se é lipedema ou não. Tem uma perna definida e que tem a presença de celulites ali disperso na perna, não tem aquele acúmulo em algumas regiões, entende? Então, por exemplo, a paciente com lipedema tende a ter uma tendência maior acúmulo na região do quadril, no joelho ou até mesmo logo abaixo do joelho, né, como se fosse uma gordurinha que fica ali naquela região. Já a paciente com celulite, ela não tem todos os sintomas, são nódulos menores, vamos dizer assim, quando a gente apalpa a pele da paciente, e não vai vir todos aqueles sintomas associados principalmente.
Doutora, o que causa o lipedema? É um fator genético que está aí por trás? Como que a gente explica isso? A principal causa vai ser a genética, né? Na verdade, assim, mais de 70% dos casos vão ser por genética. Mas a célula do lipedema, a célula de gordura, ela sofre uma influência hormonal muito grande. Então, normalmente, aquela paciente que, ou durante a adolescência, aí ela começa a sofrer com a perninha mais grossa, ela vê que ela tem a perninha mais grossa do que as coleguinhas do colégio, ou durante a gestação, que ela ganha um pouco mais de peso, essa perna se torna mais grossa, começa esse dismorfismo corporal, porque mesmo depois da gestação, quando ela perde o peso que ela ganhou, ela mantém essa coxa mais grossa, ou até mesmo durante a menopausa. Outro período também que pode ocorrer é quando o paciente tem grandes oscilações de peso, né, que são justamente, pode acontecer nesses períodos, coincidentemente nesses períodos. Então, a gente tem um fator genético aí em mais de 70% dos casos, que podem ocorrer nesses períodos da vida da mulher, onde você vai ter essa acentuação, né, ou esse desenvolvimento da doença. No caso, a alimentação também está bastante relacionada com o lipedema? Muito. Eu costumo dizer que o tratamento do lipedema vai seguir um tripé. Dieta, onde você vai ter, a gente pede para o paciente evitar alguns alimentos que são inflamatórios, né, que a gente sabe que pode levar à inflamação, como a lactose, glúten, açúcar refinado, alimentos ultraprocessados, o álcool, todos esses alimentos a gente sabe que podem levar à inflamação. Então, a gente pede a paciente para manter sempre uma dieta anti-inflamatória. Junto com isso, a gente pede para manter uma atividade física regular. Então, dieta e atividade física vão ser muito importantes, né, para a paciente manter desinflamada, vamos dizer assim. E suplementos, porque hoje a gente não tem uma medicação que a gente diga, olha, isso aqui é o que vai tratar o lipedema, né, como a gente tem para a pressão alta ou para o diabetes. Mas a gente tem hoje vários suplementos que a gente utiliza em consultório, né, a gente prescreve para o paciente baseado nos sintomas que ela tem, baseado nos exames laboratoriais, para ajudar a paciente no controle dos sintomas. Mas a alimentação vai ser muito importante para a paciente. Doutora, já que a gente comentou sobre o tratamento, acho importante a gente falar do diagnóstico. Como é feito essa identificação do lipedema? O diagnóstico do lipedema é basicamente clínico, né? Então, é pelas características realmente que a gente vê na perna da paciente em consultório, pelo exame clínico, né? Pelo histórico da paciente também. Então, a gente colhe esse histórico de vida da paciente. Lipedema é uma síndrome, né? Hoje é considerado uma síndrome, então ela pode ter outras doenças associadas, como doença cardíaca, como tireoidite Hashimoto. E aí, baseado nesse histórico da paciente, no exame clínico, a gente faz o diagnóstico. Mas a gente também pode lançar mão de outros exames para auxiliar, né, e também para ir acompanhando essa paciente. Então, no mesmo momento da consulta, a gente também faz o Doppler venoso, que é para ver a parte circulatória da paciente, porque 50% dos casos a paciente vem com um quadro de insuficiência venosa associada, o que pode confundir um pouco o tipo de dor da paciente, tá? Então, 50% dos casos ela vem com essa doença associada e a gente faz o exame. Um outro exame também que a gente pode lançar mão é a densitometria de corpo inteiro, onde a gente vê, onde ele mostra, né, os dados, quanto que a paciente tem de gordura, de osso e de músculo no corpo. E aí me mostra a proporção corporal dessa paciente. Isso também é importante para a gente ir acompanhando, vendo a evolução dessa paciente. Agora, doutora, uma outra dúvida. Os homens também podem ter lipedema? Não, os homens a gente não tem relato de casos do lipedema. É realmente pela célula de gordura ter essa afinidade maior pelo estrogênio presente no corpo da mulher. Falando um pouquinho da menopausa e da reposição hormonal, elas estão relacionadas também diretamente com o surgimento do lipedema? Algumas pacientes podem manifestar o lipedema durante a menopausa. Antes a gente acreditava que seria até um fator de melhora, né, durante a menopausa, devido àquela queda hormonal, a paciente não manifestar os sintomas. Mas hoje a paciente pode manifestar os sintomas no lipedema, na menopausa, ou ter uma acentuação desses sintomas na menopausa, tá? Mas a reposição hormonal não é uma contraindicação. Pelo contrário, se a paciente tiver
um médico habilitado que saiba fazer essa reposição hormonal de forma correta, pode até mesmo ajudar no tratamento do lipedema. Então, a reposição hormonal não vai ser um fator para desencadear o lipedema, vamos dizer assim. A paciente, ela normalmente ela entra na menopausa e já tem uma piora dos sintomas. E a terapia de reposição hormonal pode ajudar, mas isso assim, lembrando sempre que a paciente tem que ter uma indicação para fazer a reposição hormonal, passar com o seu ginecologista, avaliar direitinho a indicação que ela tem para fazer a reposição hormonal. E isso com certeza pode ajudar sim nos sintomas da menopausa. Agora, doutora, uma outra dúvida também. A pílula anticoncepcional, ela pode aumentar a probabilidade da mulher ter o lipedema? Tem algumas pacientes que pioram os sintomas, sim, durante o uso do anticoncepcional, principalmente aquelas que têm uma maior quantidade de estrogênio. Mas aí é aquela questão também, avaliar junto com o seu ginecologista, o seu cirurgião vascular, o risco e o benefício do uso do anticoncepcional. Hoje tem vários tipos de anticoncepcional no mercado, tem DIU também, né, que também pode ser utilizado. Então aí é sentar e avaliar junto com o seu ginecologista, o seu cirurgião vascular, qual a melhor pílula para o seu caso, qual o melhor método contraceptivo. Doutora Tatiana, quando a mulher ela tem um lipedema, ela não busca tratamento ou até mesmo não sabe que é lipedema, isso pode ter alguma complicação futuramente ou a curto prazo para a saúde dessa mulher? Pode ser. Lembra que eu falei que é uma doença crônica e ela pode ser progressiva? Então esse é o grande risco. Quando a paciente ela não trata, a doença vai evoluindo e com isso vem piora das dores e principalmente limitação de movimento. A paciente com lipedema, ela tem uma tendência a ter frouxidão ligamentar, ela tem um maior risco de lesões articulares. Além disso, aquele acúmulo de gordura pode levar a limitação de movimento dessa paciente. Então, tanto na deambulação, né, no andar, a paciente tem muita dificuldade de andar, devido às dores articulares, quanto o depósito dessa gordura. Então, pode sim levar à piora do quadro. E, além disso, tem muitas pacientes, pelo fato da paciente com lipedema ter dificuldade de ganho de massa muscular, ela tem maior risco de sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Então, isso tudo lá na terceira idade pode piorar muito, né, e a paciente ficar com sérias limitações de movimento e muitas dores principalmente. Com certeza. E doutora, no caso do tratamento, ele é feito basicamente, né, com esses remédios e existe algum tipo de cirurgia indicada para alguns casos mais graves? Sim, então normalmente a gente começa o tratamento, né, com a dieta, atividade física, a suplementação. É muito importante que a paciente entenda que a mudança do estilo de vida vai fazer toda a diferença. Então, eu costumo dizer assim que é algo para a vida inteira. Da mesma forma que tem ali o tratamento da diabetes, da pressão alta, que a pessoa toma um remedinho e vai fazendo o controle, da mesma forma é o lipedema. E daí, em alguns casos mais avançados, realmente a cirurgia vem para ajudar, que aí a lipo, a cirurgia plástica, vem para ajudar e retirar, né, esse excesso de gordura que a paciente tem ali e melhorar essa mobilidade da paciente. Então, ela vem sim muito para ajudar. E em alguns casos a gente precisa indicar a cirurgia, mas primeiro a gente precisa que a paciente entenda que é necessário haver uma mudança de estilo de vida. Mas a cirurgia vem para ajudar, principalmente, a melhorar essa mobilidade da paciente. Ajuda muito na parte estética, né? Não vamos dizer que não vai ajudar, claro, mas o principal objetivo vai ser ajudar na mobilidade da paciente, principalmente naqueles casos mais avançados. Lembrando também que essas cirurgias só podem ser feitas com médicos especializados, né, doutora? Não podem ser feitas em qualquer ambiente. Acho que isso é muito importante a gente reforçar aqui também para o pessoal que está em casa. Com certeza, é uma cirurgia longa, uma cirurgia grande, tem que ser feito com um especialista, né, com quem saiba realmente o que está fazendo com o médico. Então, até pro cirurgião plástico depois, é uma equipe multidisciplinar que toma conta dessa paciente. Então, a gente tem cirurgião vascular, tem nutricionista, fisioterapeuta, né, tem toda uma equipe que toma conta dessa paciente. Então, o cirurgião plástico, eu tenho colegas que aceitam essa paciente quando realmente a gente já fez tudo o que podia ali atrás e a paciente está pronta para ir para o procedimento cirúrgico.
E aí depois esse cirurgião plástico vai fazer todo o pós-operatório com essa equipe multidisciplinar também. Então, assim, não são profissionais separados, é uma equipe para tomar conta dessa paciente. Ela precisa também de um acompanhamento com o psicólogo. Doutora, para a gente encerrar aqui o nosso quadro, então, existem remédios naturais e massagens, né, alternativas que possam ajudar a mulher a tratar o lipedema? Sim, a drenagem linfática, por exemplo, a gente recomenda muito, não aquela massagem, eu vou usar um termo aqui que é usado aqui na região nossa, aquela massagem modeladora. É a drenagem linfática, aquela bem suave, ela ajuda muito a melhorar a dor, a melhorar o inchaço, né, essa sensação de peso que a paciente tem nas pernas. Mas também é recomendado que se faça com um profissional qualificado. Então, a massagem vai ajudar muito, os suplementos vão ajudar muito, a gente usa ômega 3, cúrcuma e vários outros suplementos, né, vitamina D. Então, tudo isso a gente usa para ajudar a paciente a melhorar os sintomas. Então, tem várias terapias que se pode fazer, mas sempre com a recomendação. Então, o profissional que está fazendo tem que saber o que está fazendo para não piorar esse inchaço, os sintomas da paciente, né, e ter um acompanhamento fundamental, um acompanhamento para toda a vida. Tatiana, queria agradecer a sua disposição e a sua participação aqui no Saúde Agora. Eu que agradeço o convite, muito obrigada por ter a oportunidade de estar falando para várias mulheres que têm lipedema, que às vezes não sabe que tem a doença e que sofreu a vida toda, né, com essas dores e sem entender o corpo delas. Então é muito importante que a paciente entenda o corpo dela. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!